No vídeo de hoje, um tema polêmico. Vamos falar de Maria Madalena, a mulher de Jesus. Você acredita? Ainda sobre Efraim e Manassés, os filhos de Jesus. Desde já, deixamos claro que não temos a verdade e muito menos queremos abalar a fé de ninguém. Apenas trazer este conteúdo polêmico sem intenções religiosas, baseados nos estudos, dos apócrifos e dos historiadores e teólogos. Mas antes de mais nada, ative o sino para as notificações, inscreva-se e compartilhe o vídeo com seus amigos. Em uma obra baseada em um texto do século VI, garante que Cristo tinha como sua esposa Maria Madalena. Do seu relacionamento teria tido 2 filhos, Efraim e Manassés. Jesus seria filho de Deus, mas enquanto homem teria sua natureza de ser humano, e intimamente ligada a ela estaria Maria Madalena, sua fiel companheira, até mesmo nos afazeres domésticos. A ela foi dada a missão de anunciar a ressurreição de Cristo, sendo ela a precursora da Igreja. O Evangelho perdido de Maria Madalena narra a sua vida com Jesus e seus filhos. Tudo isto se deve a um manuscrito datado do século VI e cita até que Jesus ficou noivo, se casou e teve Efraim e Manassés com Maria Madalena. A Senhora Jesus chega a ser comparada como uma deusa, ela, filha de Deus, e ele também. Não se tem respaldo do celibato de Jesus na comunidade científica e as especulações não são de hoje que rondam os portões do cristianismo. No Evangelho de Filipe, do século III, em um texto apócrifo, ele nos conta sobre um beijo entre Jesus e sua suposta esposa. Podemos procurar ler o Evangelho da esposa de Jesus, apócrifo também, um fragmento de papiro do século IV, escrito em copta, um idioma egípcio que falava da esposa de Jesus. Temos ainda o Código da Vinci. Muitos dizem haver uma controvérsia nesse texto, mas um manuscrito do ano de 570 d.C. conta a história do Velho Testamento, José e Azamate, pais de Manassés e Efraim. O documento teria sido escrito em siriaco, idioma usado no Oriente Médio entre os séculos IV e os séculos VIII, parecido com o aramaico, deixando aí a controvérsia. Segundo os pesquisadores, seriam Manassés e Efraim filhos de Jesus ou de outra pessoa? Jacob Riis, cineasta, e Barry Wilson, um professor de estudos religiosos em Toronto, dizem que agora sim o código está transcrito e José e Azamate simboliza na verdade Jesus e Maria Madalena. O documento de 29 páginas é uma cópia feita no século VI de um evangelho perdido do século I, escrito por cristãos que foram perseguidos. Ainda os pesquisadores dizem que o texto condiz com o Velho Testamento e que José é retratado como o Filho de Deus. Ainda o pesquisador disse que a Bíblia dá sinais de que Jesus e Maria Madalena eram casados, como conta que a discípula foi visitar o corpo de Jesus para lavar e ungir seu corpo, coisa que eram feitas apenas por esposas naquela época. Este evangelho é criticado pela Igreja Católica, com certeza, mas nós não sabemos e não podemos dar a realidade dos fatos, apenas trazer a vocês este conteúdo histórico. Vale a pena ressaltar que, para quem é estudioso, sabe que não existem provas concretas do líder do cristianismo
Dados arqueológicos e históricos ainda não foram encontrados de Jesus Cristo até os dias de hoje. A codificação fala que traduções da obra para o grego e latim, agora codificadas, dizem que há uma mensagem escondida. Ainda não temos comprovações que Maria Madalena teria sido realmente a prostituta, como foi colocada, perdoada por seus pecados, ou isto seria apenas uma especulação, segundo os historiadores, para minimizar e inferiorizar a mulher dentro dos cultos religiosos. Já fatos interessantes do Livro Santos dizem que Maria Madalena foi, segundo os evangelhos, a primeira pessoa a quem Jesus apareceu depois de sua ressurreição. Era ela que procurava a Jesus entre lágrimas. Jó 20, 11 e 18. Se você quer estudar melhor este assunto, saiba diferenciar evangelhos canônicos de evangelhos apócrifos. Temos ainda a especulação que a historiadora que teria anunciado o evangelho da esposa de Jesus confessara que este seria falso. Muito se fala sobre os religiosos dizem ser falso. De outro lado, teorias dizem que tudo isto seria uma contra-armação para desmentir todos os manuscritos. E você, o que pensa sobre este assunto? Teria Jesus sido marido de Maria Madalena, como a seria a esposa de Jeová? Ou seria tudo isto uma mera mentira? Para alguns, mesmo que Jesus fosse casado com Maria Madalena, ele não deixaria de ser o Messias. Para outros, isto seria uma blasfêmia. Para quem não é cristão, isto não tem qualquer importância ou significado. E mais uma vez, após este acontecido, novas pesquisas apontam que Jesus teria sim uma esposa. Ainda temos o Evangelho de Maria Madalena, um apócrifo, um texto gnóstico, escrito em grego, fragmentado em 2, do século III, encontrados em Oxirrinco, no Egito, e uma tradução da língua copta do século V, publicados entre o ano de 1938 e 1983. Acredita-se que ela foi escrita no século II. Nele, Maria mostra sua relação estreita com Jesus. Ainda os discípulos fariam perguntas a Jesus e ele as responde. Maria Madalena teria participação ativa no ânimo de pregar o Evangelho, na falta de Jesus. Pedro pediu aos apóstolos que cumprissem a vontade do Messias, pois Jesus a amava mais do que as outras mulheres. Maria disse que o mundo caminharia para o caos e o fim do seu ciclo, inclusive de natureza espiritual, humana no apócrifo. Pedro questiona que o Salvador a preferisse acima de todos os apóstolos e Maria começa a chorar. Levi a defende-a. Você, Pedro, tão sempre impetuoso, e acusa Pedro de ficar contra a mulher, como faziam os adversários de Jesus. Anima-os a aceitar que o Senhor tenha preferido Maria, a revestir-se do homem perfeito e a marchar, viajar, pregando o Evangelho, e assim foi feito pelos apóstolos. Seja verdade ou não, a igreja oficial é contra essas revelações esotéricas de uma mulher. Mesmo assim, estes evangelhos apócrifos não podem representar a ideia da igreja e dos cristãos. E você, o que achou? Você acredita? Deixe sua opinião e com certeza nos vemos no próximo vídeo aqui no Madrugada 7, junto com você.